Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui falamos de ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do INRD11, o Inter Residence. Trata-se do antigo Lugo, né, LUGG11, né, então teve aí a mudança recente, né, então passou a adotar esse ticker do INRD11, né. Vamos analisar os resultados, ver o histórico do fundo, entrar em detalhes a respeito do seu portfólio. Fique com a gente até o final. Vamos apresentar vários dados aí a respeito desse fundo e comparar ele com outros ali nessa área de desenvolvimento e fundos residenciais. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer então indicadores operacionais do portfólio do fundo. Aqui temos aqui os ativos que compõem o fundo, né? Então temos aqui a evolução da vacância ao longo do último ano, né? Temos aí o Cipreste, ele caindo de 94,8 para 90,5 a ocupação, né? Então ao contrário da vacância. O Ecoville, ele saiu de 87,5 a um ano, apesar de ter ficado boa parte do ano mais alto, agora ele caiu para 84,1. O Lindóia de 95,3 para 82,8, cenário de 97,5 para 94,2. Inclusive o cenário no último mês apresentou aí uma recuperação na taxa de ocupação. O Inter Residence Barbacena, ele saiu aí de 34 e uma ocupação de 100%. Então, é o ativo mais novo aí dentro da carteira do fundo, né? E o consolidado, né, a gente tem aí uma evolução, né, uma queda aí de 94,2% para 89%. Portanto, esse é o primeiro detalhe, né, importante você saber do fundo. A taxa de ocupação dele apresentou queda no último ano, então é um ponto de atenção ali. Temos também a taxa de distratos, é uma taxa relativamente alta, né? Então ficamos aí na casa de 5 até 8% de distratos no mês. É um ponto de atenção também para o fundo. Trazendo isso para os resultados, então temos aqui os últimos meses, né? De maio até outubro, né? Tivemos aí a receita de locação que chegou a ficar aí na casa de quase R$ 1 milhão no mês, né? Em julho, em outubro fechou em 865 mil, né? As despesas imobiliárias apresentaram redução, né? O mês de outubro aí foi mais baixo que vários meses anteriores, né? E por conta disso aí, né, o resultado ele ficou aí num patamar mediano em relação ao que a gente tinha nos outros meses, né? O rendimento distribuído por cota nos últimos 3 meses aí ficou na casa de 60 centavos. Então aqui temos a evolução da distribuição, né? Há um ano atrás essa distribuição estava em 50 centavos. Então tivemos aí um aumento, né? Isso daí favorecendo aí, aumentando o dividend yield do fundo. Vamos falar dos dois principais ativos do fundo, né? Então temos aí o Lugo Lindóia, em Curitiba. São 128 unidades de 46 metros quadrados, né? São apartamentos de menor porte, né? A gente vê ali, né, na comparação, usando como referência o mês de setembro, ele apresenta aí um patamar aí de aluguel, né, numa faixa aí competitiva com a região, né, R$ 1.860 de aluguel mensal aí por cada apartamento. O Lugo Cenário em Campinas, né, ele apresenta ali 120 unidades de 42 metros quadrados, sendo alugado aí na faixa de aproximadamente R$ 2.000, né? Comparando aí com imóveis similares, né? Ele também está num patamar competitivo. Então esses são os dois principais, a posição dos dois principais imóveis que compõem o portfólio desse fundo. Analisando o histórico dele, né? Então a gente tem aqui o gráfico do CDI e o IFIX, né? Dentro desse horizonte do último ano, né? O IFIX perdendo para o CDI,
E o valor da cota, mesmo o valor da cota mais rendimentos do INRD11, ele ficando bem abaixo do IFIX ainda. Então, esse é um ponto, né, que conta negativamente aqui para o fundo. Número de cotistas, né, um fundo que tem apresentado um interesse crescente no último ano, né, saiu aí de 6 mil para 8 mil cotistas, apesar da certa estabilidade nos últimos meses. E o volume de negociação ele oscila bastante nos meses, né, então tem meses de maior interesse, inclusive outubro aí foi um mês com maior nível de interesse dos investidores nesse fundo, houve um maior patamar aí de negociação. Trazendo os piores ativos do fundo, né, a gente tem aqui o Interresidence Barbacena, que ficou ali com uma taxa de vacância de 12,3% e inadimplência 3,7%, né? Então esse imóvel, né, é um imóvel pequeno, são 38 unidades, né? Então tem um efeito pequeno ali no portfólio. E o Lugo Lindóia, né, com uma vacância de 7,8% e inadimplência de 1,8%. Os números são um pouco diferentes porque essa referência aqui a gente busca lá do relatório trimestral divulgado pelo fundo, onde tem ali, o fundo tem a obrigatoriedade de informar, passar essa informação por ativo, né? Então temos aí tanto a taxa de inadimplência por ativo quanto a vacância, né? O Barbacena, né? Ele apresentou uma recuperação depois, mas tem a questão da inadimplência que é importante também ser considerada. Então, o portfólio são 5 empreendimentos, né? Temos aqui o percentual de receita gerado por cada um deles. O portfólio também está bem distribuído, né? Por estado, né? Temos no Paraná, Minas Gerais e São Paulo. E aqui uma visão também da área, né? Não só a receita, mas também a área, né? É interessante a gente comparar, né? A gente observa que o Lindóia, por exemplo, ele tem uma área bem mais alta percentualmente, mas a participação na receita é menor, né? Em compensação, o cenário ele apresenta aí uma variação bem grande ali, né, em relação à receita. Então ele consegue ser locado num patamar de preços um pouco mais alto. Os contratos a serem corrigidos nos próximos meses, né? Então temos aqui a evolução dessa correção de contratos e cronograma de vencimento, né? Como são contratos residenciais, né? A gente tem na maior parte das vezes contratos mais curtos, né? Então muito diferente ali, por exemplo, de um galpão logístico, que são contratos aí com um prazo bastante esticado, né? Aqui temos a evolução da cota, então, né, do INRD11. A gente observa ali que ele está nas mínimas, né, em relação ao preço que já foi praticado, né? Então, esse dado também é interessante e mostra aí uma queda significativa de valor da cota, o dividend yield em 10%. A sua relação preço-valor patrimonial em 0,57 e são 8 mil cotistas. Esse dado aqui é interessante, então a gente observa que apesar de ter uma queda de valor de cota, o fundo tem apresentado um aumento ao longo dos últimos anos no seu pagamento de dividendos. Então, esse é um ponto que conta a favor para o INRD11. Comparando ele com outros fundos, né, fundos de desenvolvimento, eu trouxe aqui o Tegar 11, né, mas vários fundos residenciais, RBRS, né, JFLL, HOSI, né, VCRR, a gente observa que o dividend yield dele está num patamar intermediário de 10%. Ele tem apresentado crescimento nos últimos 3 anos, crescimento de 1%. A liquidez é baixa, né? Esse é um ponto, né? A liquidez ela oscila muito de um mês para o outro e está num momento aí mais baixo. Número de cotistas, 8K por 8 mil, né? Por considerar o patrimônio dele, né? É um número de cotistas mais alto do que outros fundos residenciais. E a sua taxa de administração na casa de 1%, podemos dizer aí que é meio que uma média, né? Quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, há um ano perdeu 19% do valor da cota, mesmo com
os dividendos recebidos, o ganho total ficou no negativo, e há 2 anos, mesmo com a queda de 4%, recebendo 20% de dividendos nos 2 anos, ele fica com 16%, resultado positivo. Isso mostra aí que muitas vezes, né, a questão importante é o valor da cota na qual você está comprando o fundo, né? Isso daí tem pode influenciar bastante ali no seu resultado, né? E finalmente vamos falar dos pontos positivos e negativos do INRD11. Do lado positivo, ele teve queda das despesas operacionais, né? Então teve uma melhora no resultado por conta dessa situação, diversificação do portfólio por estados e o aumento da distribuição mensal do fundo ao longo do tempo. Do lado negativo, a queda da taxa de ocupação do portfólio é um ponto a ser observado, a taxa de distrato em patamar mais elevado, resultado histórico pior que o IFIX, liquidez com muita oscilação a cada mês e a queda do valor da cota nos últimos anos, né? É aquela situação também, ela está num valor historicamente baixo, mas você não é complicado você pegar a faca enquanto ela está caindo, né? Então pode ser que você entre ele caia mais ainda, né? Então difícil a gente saber o momento em que esse valor da cota chegou aí de fato ao seu mínimo. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.